Chega mais, torcida gloriosa, torcida ligada aqui no nosso plantão glorioso dessa quarta-feira. Hoje tem jogo do Botafogo, hoje é Botafogo e Vitória no Barradão, mas antes a gente vai trazer umas pautas aqui, vamos fazer uma análise, como a gente sempre faz, da rodada da Série B, qual é o impacto que isso tem para o nosso glorioso Botafogo. Vamos falar um pouquinho também do aproveitamento que o Botafogo pode ter aí para simplesmente conseguir a numeração, a pontuação necessária para o acesso, e vamos falar desse caso mezenga rapidamente, né? Não vamos gastar muito tempo com isso, né? Primeiro, a gente começa fazendo uma análise dessa rodada da Série B que começou com as equipes que estão brigando lá em cima vencendo os seus jogos, à exceção do líder Curitiba. Pois é, o Curitiba conseguiu perder pontos para o Confiança dentro de casa. Então o Curitiba somou um pontinho só. Se o Botafogo ganhar do Vitória da Bahia hoje, o Botafogo fica a uma vitória do Curitiba. Fica a uma vitória da liderança. E aí, no final de semana, a gente tem a finalíssima aí, que muita gente considera a final contra o Avaí, e o Curitiba pega um Remo que vem bem. Então, é possível imaginar um Remo vencendo o Curitiba e o Botafogo conseguindo vencer o Vitória hoje, batendo o Avaí, o Botafogo torna-se líder do Brasileirão da Série B. Então olha que resultado importante esse tropeço do Curitiba diante do Confiança. Muita gente achou que o Confiança estava morto. 1-0 até os 45 do segundo tempo. E aí o Curitiba conseguiu um empate, tirando aí o doce da boca de muita gente. Mas tá bom, tá bom. Pelo menos não venceu. A vantagem do Coxa pode diminuir caso o Botafogo faça a sua parte hoje em Salvador diante do Vitória, que não vence há 4 partidas. A gente comentou de Sampaio Corrêa, que também não vencia há 4 partidas, o Vitória segue a mesma sina. Nos últimos 5 jogos, o Vitória venceu apenas uma vez. Lá atrás, há 5 rodadas, mas nas últimas 4, 2 derrotas e 2 empates. Então é um caminho para o Botafogo enfrentar uma equipe que perdeu 2 jogadores importantes. Isso aí vai ser papo para o pré-jogo, né? Mas, por exemplo, o Marcinho, que vem se destacando no Vitória, quem diria, não joga. Há outros jogadores que, enfim, contusão, suspensão, mas pelo menos 2 titulares hoje do Vitória não vão atuar contra o Botafogo, e aí o técnico está tendo que quebrar a cabeça quem é que ele vai escalar nessas posições. Isso é um problema do Vitória. O Botafogo precisa fazer o seu melhor e conseguir os 3 pontos hoje para ficar ali coladinho no líder Curitiba. E a rodada, Guilherme? Bom, o canal Gigante Glorioso sempre faz uma análise dos resultados aqui na Série B, né? A gente já comentou o resultado da segunda-feira, que foi a derrota do Goiás. Foi um bom resultado para o Botafogo. E agora o empate do Curitiba, também um bom resultado para o Botafogo, pensando em chegar à primeira posição. Agora, os adversários que brigam por G4 estão vencendo. O Vasco venceu, mas como eu comentei aqui, não adiantou muito porque os adversários que estão à frente do Vasco também venceram, né? O Avaí bateu o Londrina por 2-0. O Avaí tira o Goiás do G4. Com 3 derrotas consecutivas, a equipe goiana vai para a 5ª posição. O Avaí assume a 4ª posição. Aliás, o Avaí estava na 3ª. Mas o CRB, que também não vencia algumas rodadas, bateu o já falecido Timbu. Então, o Náutico, que não ganha de ninguém, agora virou o fiel da balança, perde para todo mundo, perdeu para o CRB dentro de casa, 3-1 CRB. CRB ganhou uma posição. Foi a 3ª colocação dentro do G4. O Avaí agora é o 4º colocado, Goiás é o 5º e hoje o 6º colocado, que é o Guarani, também joga, mas o Guarani não tem chances de avançar de posição, de chegar no G4, né? O Guarani precisa vencer para continuar na briga, é isso? E o Guarani vai pegar o Cruzeiro, é isso? E ainda tem CSA e Ponte Preta. CSA também está brigando por G4, pode também chegar mais à frente ali, ultrapassando inclusive o Vasco da Gama, né? E o que isso interessa para o Botafogo? Bom, para o Botafogo interessa que os seus adversários diretos na briga por liderança não pontuaram. O Botafogo tem que pensar lá na frente, né? Em se manter no G4 e pensar lá na frente. Então, para o Botafogo, o que interessa é vencer o Vitória da Bahia. Ah, como? Não interessa. Jogando bem, jogando mal, não interessa. O Botafogo precisa dos 3 pontos. E o rolo que deu aí na noite o Matheus Mandi, jornalista Matheus Mandi, trouxe aí no seu Twitter,
que eu comentei no vídeo curtinho que a gente fez hoje de manhã, 8 horas, né, no Shorts. O Bruno Mezenga, não. Ainda fosse o Bruno Mezenga, né? Tá bom. Mas é o Lucas Mezenga. Quem é o Lucas Mezenga? Provavelmente mal influenciado por empresários, resolveu colocar o Botafogo na justiça por falta de pagamento de FGTS. Então, na verdade, o que aconteceu? Ele recebeu uma proposta dos Emirados Árabes e o Botafogo não quis negociar. O Botafogo não abriu negociação. Tá? Os empresários devem ter ficado uma fera, né? E contrataram um advogado para buscar uma brecha na lei. Só que muito cuidado, esse advogado de vocês é muito fraco, né? Porque a brecha que ele encontrou foram uns 3 meses sem depósito do FGTS. Tá? Segundo a jurisprudência, dificilmente o Botafogo será punido e obrigado a compensar o Lucas Mezenga com alguma quantia. Tá? Não vou dizer que isso é uma litigância de má fé, porque realmente o FGTS é um direito do jogador, mas o jurídico do Botafogo afirmou que quem tem a obrigação de depositar esse FGTS não é o Botafogo, é o clube que detém os direitos do Bruno Mezenga, que é o Nova Iguaçu. Então, primeiro que há um erro de pessoa aí nesse processo. Não é o Botafogo que tem que ser processado. Deveria ser o Nova Iguaçu. E segundo, que o Botafogo sim pode entrar com uma ação contra o Lucas Mezenga, porque a multa rescisória para o Botafogo é de 15 milhões. E o pessoal dos Emirados Árabes quer pagar 400 mil ao Nova Iguaçu. Se eles se satisfazem com miséria, problema deles. Existe um contrato, existe uma cláusula. Então, qual é a intenção dos advogados do Lucas Mezenga? Que a justiça dê causa ao Lucas e o Botafogo não receba nada da rescisão e ainda tenha que pagar ao Lucas Mezenga. Gente, isso não vai acontecer. Se o Botafogo perder a causa na justiça, o Lucas Mezenga vai demorar e muito para poder conseguir essa vitória. E com isso vai ficar encostado. Ele não vai para os Emirados Árabes. Agora, sinceramente, cara, eu sei que bate uma vontade de prejudicar o jogador, né? Deixa no banco, deixa treinando sozinho, deixa ele mofando, que aí vai acabar jogando carioca pelo Bacaxá, pelo Barreira, Bom Sucesso. Mas é aquilo, galera, eu falei nos shorts. Quem é Lucas Mezenga na fila do pão? A fase do Botafogo é muito boa e ninguém nem lembra desse cara. Deixa ele seguir o caminho do Sassá, libere esse cidadão, deixe ele ser feliz onde quer que ele vá. Agora, o Botafogo tem que receber a multa, tá? O Botafogo não vai liberar de graça. O contrato é para ser seguido. Não é isso? Se é dentro da lei, é dentro da lei. Então, não vai pagar 15 milhões? Que pague metade. Não tem problema não. Eu exigiria a multa completa. Se os Emirados Árabes querem tanto esse rapaz, que levem pelo valor da multa. Então, assim, entraram de má fé e o menino Lucas Mezenga seguindo o caminho de tantos jogadores mal assessorados que acabam destruindo a sua carreira por um exemplo como esse. Então, Lucas Mezenga, vá com Deus, siga o seu rumo. Anderson Moreira, já afasta. Botafogo, já manda a passagem de ônibus para ele voltar de Salvador para o Rio de Janeiro. E ele segue a vida dele em Nova Iguaçu e a gente segue a nossa rumo à Série A, tá certo? Falando em Série A, o Botafogo, na pior das hipóteses, se o Anderson Moreira mantiver o aproveitamento do Chamusca, isso mesmo, o aproveitamento do Chamusca, o Botafogo consegue o acesso para a Série A. Chamusca saiu do Botafogo com um aproveitamento de 50%. Né? Se nesses 12 jogos o Anderson Moreira conseguir 50% de aproveitamento, para nós já é o suficiente. Agora, como diz o nosso preparador físico, como mais ou menos não serve, o Botafogo vai brigar pela liderança desse campeonato e vai brigar para subir com a taça. Tá certo, galera? Então, a mais informações, pintando qualquer novidade, a gente traz um shorts aí no meio da tarde, mas tem o vídeo de pré-jogo às 6 horas, preparação para essa partida aí, 9h30 da noite. Tá certo, galera? Um grande abraço para todos vocês e saudações alvinegras.